Hoje, nós vamos falar das síndromes aórticas agudas. Eu vou passar a palavra para o nosso moderador, que será o Elias Garcia, que vai apresentar o palestrante. Tudo bem, Elias? Elias? Ok, na escuta. Beleza. Muito bem. Quem vai palestrar? Você apresenta aí o palestrante de hoje. Ok, hoje nós vamos falar sobre um tema que é extremamente importante, principalmente com quem trabalha com as doenças da aorta, que é a cirurgia cardíaca e a cirurgia vascular. E a síndrome aórtica, a síndrome aórtica aguda é algo assim que ela está muito presente. Constantemente nós nos deparamos com casos mais complexos para se resolver. E hoje o doutor Lisandro será o nosso palestrante. Nós, então, vamos aprender um pouco mais sobre esta patologia, que engloba, normalmente, três situações específicas, que é a dissecção de aorta, o hematoma intramural e a úlcera de aorta. Com a palavra, o nosso colega, o doutor Lisandro, para poder ministrar a sua palestra. Lisandro, só um minutinho, que antes de você palestrar em si, eu vou passar aquelas três perguntinhas para que as pessoas respondam e depois da sua palestra a gente vai fazer as mesmas perguntas, tudo bem? Ok. Então vamos lá. Você passa para mim, Bia, por favor? A gente costuma dar um minutinho para cada pergunta e ao final disso a gente vai finalizar, a gente finaliza com deixa a palavra para você fazer a palestra, tá bom? Bia, quando tiver um minutinho, você pode passar para a próxima, tá? Pode passar a próxima, Bia.
Beleza? Tudo certo? Lisandro, te passo a palavra. Vamos tocar. Você consegue projetar a sua apresentação aí? Consigo sim, um minuto só. Uhum. Obrigado, hein, Bia? Bom, boa noite. Agradeço ao Bruno Weber o convite. Para mim é muito legal estar aqui, primeiro, entre amigos, né? E segundo, discutindo as síndromes aórticas agudas com uma equipe multidisciplinar. Não adianta nada a gente discutir isso separadamente. Esse assunto interessa ao médico que atende o doente no pronto-socorro, ao radiologista que vai auxiliar no diagnóstico inicial, ao intensivista que vai provavelmente receber esse paciente, ao cirurgião cardíaco que vai tratar a aorta ascendente, e ao cirurgião vascular, que normalmente a gente divide tradicionalmente com a aorta torácica descendente, o cirurgião vascular atua nessa área. Então, a gente, formando uma equipe multidisciplinar, o paciente certamente será melhor atendido. Então, nós vamos falar hoje sobre síndromes aórticas agudas, que o Elias já introduziu rapidamente, que ela é um espectro de condições que acometem a aorta e que todas têm uma apresentação clínica muito semelhante. Então, no pronto-socorro, só com a história clínica, talvez te direcione para um ou para outro, mas a gente nunca seria capaz de fechar um diagnóstico pela história clínica somente. Essas condições são a dissecção de aorta clássica, a dissecção de aorta típica, que todo mundo conhece, e as outras síndromes aórticas agudas são menos conhecidas do médico em geral, que são o hematoma intramural, a úlcera de aorta, o aneurisma roto e a dissecção traumática. Esse esquema vai se repetir ao longo da aula. À esquerda, a dissecção clássica, que existe uma ruptura da camada íntima e a pressão vai dissecando a camada média, sendo que a adventícia fica intacta. E essa dissecção se estende longitudinalmente na aorta. Então, ela pode ir desde a válvula aórtica até as artérias femorais, e aí sobre a extensão toda da aorta. Né? O hematoma intramural, de maneira diferente, a camada íntima ela fica íntegra. Então, assim, ela também pode progredir longitudinalmente a aorta, mas ela não tem nenhum orifício de entrada, nem orifício de saída ou de reentrada, sendo mais preciso. E a úlcera penetrante à aorta é uma dissecção localizada que vai romper tanto a íntima quanto a média em direção à adventícia. Então, é uma condição altamente mórbida e que requer tratamento imediato. Então, vamos discutir cada um separadamente deles e a gente vai notar que o tratamento de cada uma delas vai ser muito semelhante ou com poucas variações da dissecção clássica. Então, a gente começa a discutir a dissecção clássica, portanto. A incidência da dissecção, como o Elias comentou, ela não é infrequente, a gente vê bastante, a gente vê uma incidência aí de 2,5 casos a cada 100 mil habitantes ano. Então, assim, uma cidade como Cachoeira, uma região do sul do estado, que a gente vai drenar essa região, vai ter muito próximo de 10 casos ao ano, assim, praticamente um por mês. Então, é uma incidência não desprezível e a gente precisa ficar atento no pronto-socorro para identificar esses casos. Tem uma incidência maior nos homens, 65% dos casos acometem os homens, a média de idade de 63 anos. A apresentação mais frequente é no inverno, por causa, muito provavelmente, aumento da pressão nessa época. E o dado de mortalidade, que todo mundo já tem na cabeça, que a cada hora que se passa, a mortalidade aumenta em 1%. Então, a gente não pode perder muito tempo e tem que levar esse paciente ao tratamento cirúrgico o quanto antes. A dissecção clássica, como a gente vê nessa figura abaixo, ela separa as camadas íntima e a média, né? Essa separação causa uma dor muito grande
porque essa camada média da aorta é extremamente inervada, então ela vai causar dor torácica anterior, normalmente mais associada à dissecção da aorta ascendente, e a dor nas costas, mais associada à dissecção tipo B, ou à dissecção da aorta descendente. A gente vê que tem um orifício de entrada, né, e um orifício de saída. De saída não é o termo mais correto, o correto seria um orifício de reentrada. Esse orifício de reentrada, ele pode ser muito pequeno, e sendo muito pequena, a falsa luz, que é essa criada na dissecção da camada média, ela vai se tornando cada vez mais pressurizada, comprimindo cada vez mais a luz verdadeira e causando sintomas de hipoperfusão, que é característico das complicações da dissecção. A gente vê na tomografia, a gente vai com certeza precisar da ajuda do Nicole ao final da aula para a gente discutir isso apropriadamente. A gente vê aqui uma dissecção, realmente a falsa luz na aorta ascendente. Perdão, eu não sei se vocês estão vendo meu apontador. Estamos sim, Lisandro, perfeitamente. A luz verdadeira na aorta ascendente é muito pequena, comprimida por uma falsa luz pressurizada, e o que permanece também na aorta descendente. Esse caso aqui é um caso de indicação cirúrgica de urgência. Bom, fatores de risco. Os principais fatores de risco são hipertensão e aterosclerose. Esses são os pacientes que normalmente a gente vê. Hipertensão, assim, não só hipertensão essencial, mas hipertensão relacionada ao uso de drogas, cocaína, hipertensão relacionada a levantamento de peso. Atletas de alto desempenho com levantamento de peso têm uma incidência maior de dissecção de aorta por causa do pico de pressão na hora do levantamento de peso. Cirurgia cardíaca prévia é um fator de risco. Os sítios de canulação aórtica podem gerar dissecção. A anastomose proximal da ponte de safena pode gerar, a gente já viu alguns casos causados iatrogenicamente pela gente, tá? O aneurisma de aorta prévio é um fator de risco, é o que antigamente, e a gente ainda continua ouvindo o termo, do aneurisma dissecante. Então, seria um aneurisma que evoluiu para uma dissecção. A válvula aórtica bicúspide é um fator de risco, que a camada média é enfraquecida nesses pacientes, tanto é que nas indicações de aneurisma, a gente antecipa a indicação, os diâmetros nos aneurismas, não nas síndromes aórticas agudas, nos pacientes com válvula aórtica bicúspide, porque a gente já sabe que ela tem uma degeneração da camada média. E doenças do tecido conjuntivo em geral. Eu exemplifiquei aqui a síndrome de Marfan, que o estigma do Marfan é muito típico, a gente consegue ver, mas tem outras síndromes do colágeno, síndrome de Ehlers-Danlos, e outras que vão colocar o paciente sob risco maior para dissecção de aorta. Mas o que a gente vê no dia a dia, realmente, é hipertensão e aterosclerose na maioria dos doentes. Bom, e por que a dissecção acontece? Acontece por causa de uma fraqueza na parede, que a gente já discutiu, e essa dissecção pode se iniciar de duas formas. A primeira é a ruptura da camada íntima. Uma vez que a íntima rompe, o fluxo vai pressionar a camada média e vai dissecando a camada média. Essa é uma forma. A segunda forma é a camada média formar um hematoma, uma ruptura de um vaso vasorum, forma um hematoma intramural, que é uma lesão precursora da dissecção. A partir daí, rompe a íntima, e aí a patogênese volta para a mesma formação da falsa luz. Essa falsa luz pode progredir de forma anterógrada ou retrógrada. Na verdade, assim, se ela está indo para frente ou indo para trás, na verdade, vai fazer muito pouca diferença no tratamento da gente, vai fazer mais diferença a localização dela, na verdade. Se ela começou na aorta descendente e secou retrogradamente e
está dissecado na aorta ascendente, ele continua tendo a indicação cirúrgica, vai mudar um pouquinho a nossa técnica, a abordagem desse paciente, que um dos grandes objetivos da cirurgia é fechar a origem da falsa luz e despressurizar essa camada para permitir que a luz verdadeira volte a ter fluxo adequado. O orifício de entrada, a lesão inicial, uma grande parte das vezes, 50% a 60%, está na aorta ascendente, na junção sinotubular, ou seja, logo acima da válvula aórtica. Então, esse paciente é um paciente típico que a cirurgia vai envolver a ressecção da aorta ascendente, a substituição dela, a avaliação da válvula aórtica, se vai ser preciso substituir ou não. E uma vez que eu já fechei o orifício de entrada, a aorta descendente, normalmente ela vai se resolver sozinha. Então, assim, é muito comum em cirurgia cardíaca tratar as dissecções tipo A só com o tratamento da aorta ascendente, e a aorta descendente a gente deixar ou para um segundo tempo, ou mesmo até por um tratamento clínico. A gente vai discutir detalhes e pormenores dessas indicações. O orifício de reentrada, ele normalmente são múltiplos, mas se eles forem muito pequenos e restritos, a tendência é de ter uma evolução clínica pior, porque ele vai pressurizar a falsa luz, reduzindo a luz verdadeira, vai levar a isquemia de órgãos-alvo, o que gera uma maior mortalidade desse paciente. E a apresentação clínica no pronto-socorro tem uma tríade clássica, que é uma dor súbita, uma dor intensa, de início súbito, enfacada, rasgando, e em 80% a 90% dos pacientes têm dor. Então, a dor é o principal sintoma que a gente vai ver na dissecção de aorta. Diferencial de pressão entre os membros. Poucos doentes vão acontecer isso, a gente vai identificar esse sinal, só 30%. E o alargamento do mediastino ao raio-x, se ele tiver uma dissecção confinada à aorta ascendente, possivelmente no raio-x não vai ter grandes alterações, e então a tríade completa nos pacientes é muito pouco frequente. E a gente vai precisar de um alto grau de suspeição clínica para poder diagnosticar. Então, um paciente com uma dor muito forte, dor muito aguda, que está apresentando alguma lesão de órgão-alvo, a gente precisa sempre pensar em dissecção de aorta. Está sempre nos diagnósticos diferenciais da dor torácica. Aqui a gente vê a dor é quase que onipresente. Você vê que tanto na dissecção tipo A quanto na tipo B, a gente já vai discutir as classificações, ela é de 80% a 85%. A regurgitação aórtica, que vai levar a gente à substituição da válvula, principalmente a substituição da válvula, acontece em 40% a 75% e leva a gente a entender o grau de importância do ecocardiograma para o cirurgião cardíaco nesses pacientes. A gente precisa planejar a cirurgia baseado se esse paciente tem insuficiência aórtica ou não. E os demais sintomas têm uma frequência muito pequena, ainda bem, uma frequência pequena é a paraplegia. A paraplegia é o sintoma, graças a Deus, muito pouco frequente, mas quando acontece é uma tragédia. A gente não tem como tratar isso. Uma vez estabelecida a paraplegia, ela muito pouco provável de ser recuperada, e está relacionada à dissecção da artéria nutridora do corno anterior da medula, a artéria de Adam-Kiewski. E uma vez que a gente não consegue tratar essa isquemia, a gente não consegue reverter essa isquemia da medula, a gente nem, se esse for o único complicador da dissecção, a gente talvez nem considere ele como um complicador, porque a gente não tem como tratar. Bom, como já falei, a dor é um sintoma quase universal, súbita e intensa, por causa da quantidade de receptores nessa camada média, e a dor torácica anterior é mais relacionada à aorta ascendente, e que migra para as costas é mais relacionada à dissecção da aorta descendente,
não necessariamente, não é mutuamente excludente, mas, em princípio, a gente vai pensar em um e outro. E os sintomas, eles estão todos relacionados a complicações da dissecção. Os sintomas estão sempre relacionados à rotura ou à iminência de rotura. Um derrame pleural maciço fala para a gente da iminência de rotura do aneurisma de aorta descendente. Um tamponamento fala para a gente a iminência de uma rotura da aorta ascendente. A progressão da dissecção é o caso do paciente apresentar uma dor contínua. Então, se o paciente continua com dor e com dor intensa, provavelmente essa dissecção está em progressão. Tromboembolismo, essa falsa luz pode trombosar de alguma forma e embolizar. Uma oclusão arterial aguda, a gente precisa pensar na dissecção aórtica. Às vezes o pronto-socorro vê um déficit de pulso no membro inferior, o membro está frio, chamou o cirurgião vascular, mas essa origem pode ser de uma dissecção de aorta. E a complicação que a gente teme mais, que é a má perfusão, a isquemia mesentérica. Uma vez que o paciente tem uma isquemia mesentérica maciça, talvez seja um dos grandes casos que a gente não vai operar esse doente pensando na futilidade do procedimento. Se ele faz uma isquemia mesentérica maciça, esse paciente não tem a chance de sobreviver. Então, normalmente, o cirurgião geral ajuda a gente, a tomografia, o Nicole pode até comentar depois, dá sinais dessa isquemia, a gente tem alças com gás interposto, e uma vez que ele tem uma isquemia maciça, a gente não torna a cirurgia fútil, então a gente não vai indicar essa cirurgia. Bom, esse esquema é um mecanismo pelo qual a dissecção provoca má perfusão. A gente vê a progressão da falsa luz até ocluir ou gerar um hipofluxo na luz verdadeira e também dissecar a origem das artérias. Então, na tomografia, quando a gente vai avaliar a tomografia, uma das grandes perguntas é o que está saindo de qual luz. Então, assim, olha, o rim esquerdo está saindo da luz verdadeira, o rim direito está saindo da luz falsa. Então, assim, eu já estou imaginando que esse rim vai estar em hipofluxo. Então, essa avaliação a gente faz na tomografia. A ruptura, o tamponamento cardíaco, o choque que isso vai levar, fala a favor de gravidade para a gente, a mortalidade desse paciente que chega chocado ao centro cirúrgico ou tamponado, chocado e tamponado, desculpe, é muito grande. Qualquer sinal de ruptura ou de má perfusão, a mortalidade cirúrgica vai ser muito alta, em torno de 40%. O déficit neurológico pode acontecer por uma dissecção do arco aórtico, normalmente à esquerda, o tronco braquicefálico habitualmente é preservado, então ele vai ter um AVC hemisférico, uma isquemia hemisférica esquerda, então normalmente está relacionada à dissecção. A paraplegia que eu comentei, a dissecção da artéria de Adam-Kiewicz, que é a artéria nutridora do corno anterior da medula, que sai no final da coluna torácica, no começo da lombar, T9, T10, até L2. Então, é sinal de que essa parte da aorta está dissecada. Dor abdominal por uma isquemia mesentérica, dissecção das mesentéricas ou mesmo do tronco celíaco. E o infarto. O infarto é sempre muito, muito perigoso, porque uma vez que um paciente chega no pronto-socorro com eletro com supra de parede inferior, o plantonista conseguiu reconhecer que ele tem um eletro com supra, o paciente tem dor torácica, as enzimas são positivas, esse paciente muito provavelmente vai ganhar uma terapia anti-isquêmica, trombolítica, muitas vezes, e aí esse paciente possivelmente vai evoluir mal, porque uma vez dissecada a aorta, o trombolítico vai fazer com que essa dissecção progrida mais facilmente. E insuficiência aórtica, assim, a insuficiência aórtica tem alguns mecanismos da dissecção. A dissecção ela pode gerar insuficiência aórtica por aumento do anel aórtico,
agudamente vai aumentar o anel aórtico, então a insuficiência aórtica vai ser central, ou pode também fazer o desabamento de algum folheto, ou parcial ou totalmente. Tá? Isso vai gerar insuficiência aórtica, é o motivo pelo qual o ecocardiograma é ferramenta fundamental no armamento diagnóstico que a gente tem. E também vai poder ter tromboembolismos, como eu falei, oclusão arterial periférica e déficit neurológico por embolização também, né? Déficit neurológicos focais. Bom, os pacientes com obstrução arterial aguda, AVC, infarto, o estabelecimento desses diagnósticos não exclui a possibilidade da dissecção na aorta. Então, a gente sempre precisa pensar nisso, nesses diagnósticos diferenciais. Mesmo que o paciente não tenha dor, mesmo que o paciente não tenha déficit de pulso, porque poucos pacientes vão apresentar déficit de pulso, 30% somente, e vai levar a um diagnóstico incorreto no pronto-socorro. 37% dos diagnósticos no pronto-socorro são feitos de maneira errônea, porque o paciente, os maiores fatores de risco para isso é o paciente de porta aberta, o paciente que chega sem ser referenciado, sem história clínica, e paciente com isquemia miocárdica, como eu falei, um infarto. Uma vez ele infartado, ele vai ganhar um AS, vai ganhar um clopidogrel, vai ganhar um trombolítico, ou vai ser encaminhado diretamente em hemodinâmica, e o diagnóstico vai ser feito na sala de hemodinâmica, o que não é ideal para o paciente. E aí a gente vai colocar esse paciente em situação muito ruim. Então, o diagnóstico baseia-se na suspeição clínica. Não existe biomarcadores, não existe exame laboratorial para identificar uma dissecção de aorta, apesar do dedímero ter um valor preditivo negativo bom, dedímero abaixo de 500 fala contra a dissecção de aorta. O eletro também pode ser um eletro normal, mas pode apresentar um infarto com principalmente de parede inferior, principalmente da coronária direita. A coronária direita fica um pouco mais anterior no seio de Valsalva e essa dissecção habitualmente chega ali. Pelo menos a gente tem esse viés de achar que a dissecção chega ali. A gente encontrar infarto de parede inferior, dissecção de coronária direita, é basicamente um viés do sobrevivente. O viés do sobrevivente é porque somente ele chegou. Quem dissecou coronária esquerda morreu em casa e a gente não teve essa chance de tratar. O viés do sobrevivente, vou até perder alguns minutos da noite de vocês, porque tem uma história interessante sobre esse viés. Na Segunda Guerra, a aeronáutica inglesa fez um estudo para saber aonde que eles precisavam reforçar os aviões para que os aviões não fossem abatidos. E aí eles notaram que os aviões que voltavam tinham furos em determinados locais e em outros locais não. Então, assim, eles notaram que não era que eles não tinham sido atingidos ali, mas quem tinha sido atingido ali não tinha voltado, era o viés do sobrevivente. Então, eles reforçaram aonde os aviões que chegavam não tinham recebido nenhum tiro. Então, assim, a lógica seria reforçar onde que eles receberam mais tiros, mas não, isso é o viés do sobrevivente. O raio-x de tórax pode apresentar um aumento de área cardíaca por tamponamento e um alargamento de mediastino. As descrições variam de 60% a 90%. Eu, particularmente, acho superestimado essa avaliação, essa incidência de 90% de alargamento de mediastino na dissecção de aorta. Mas está descrito. O ecocardiograma, tanto o transtorácico como o transesofágico, tem um papel fundamental. O transtorácico, primeiro, vai fazer uma triagem para a gente. Todo mundo com dor torácica vai para a tomografia? Provavelmente não. E o eco vai ajudar a gente para identificar qual paciente que a gente pode mandar para a tomografia. O eco transesofágico tem uma sensibilidade e uma especificidade muito boa. E o paciente instável, a gente não vai colocar ele no tomógrafo, a gente vai provavelmente operar ele direto.
Então, o eco transesofágico, uma vez disponível, é uma arma poderosa para avaliação desses pacientes instáveis. A ortografia já foi usada, já foi o padrão ouro antes do advento da tomografia e da ressonância. Hoje em dia, a gente só vai usar a ortografia se o diagnóstico for incidental, que foi esse paciente que a gente achava que era um infarto, foi para o CAT, e no CAT o hemodinamicista viu que era uma dissecção de aorta e simplesmente vai abortar o exame e vai dar o diagnóstico na ortografia. Então, a ortografia não é indicada para esse tipo de diagnóstico. E a ortografia também vai ser feita nas dissecções iatrogênicas, nos procedimentos endovasculares. Num cateterismo cardíaco, o catéter pode levar uma dissecção, então vai ser diagnosticado como ortografia. Mas no paciente do pronto-socorro, a gente não vai pedir a ortografia. E agora sim, a gente vai usar a tomografia, que é o que a gente usa no dia a dia, não é o padrão ouro, mas ele tem vantagens importantes em relação à ressonância. Ele é altamente sensível e específico. Eu consigo visualizar a falsa luz e a luz verdadeira. Eu consigo avaliar a extensão, consigo identificar a origem da dissecção, na maioria das vezes, e tipicamente a luz falsa é uma luz grande, pressurizada, e a luz verdadeira é uma luz menor. E o padrão ouro é a ressonância. Só que a ressonância tem, apesar da sensibilidade e especificidade ser ótima, a gente há de convir que um paciente que precisa de rapidez e um paciente instável, a gente não vai colocar ele na ressonância, porque é um exame demorado, um exame que tem dificuldades técnicas no paciente grave. E a ressonância serve muito para o paciente que precisa de acompanhar. Eu preciso fazer ressonância anual 2 vezes por ano num paciente jovem, que ao longo da vida vai fazer 30, 40 tomografias, esse paciente seria muito bem seguido por uma ressonância. Bom, a gente já falou do diagnóstico, já falou da apresentação clínica e a classificação. A classificação, uma vez que a gente já tem o diagnóstico e já tem os exames de imagem, a gente consegue classificar o tipo de dissecção. A dissecção, mais tradicionalmente, a gente classifica como tipo A ou tipo B de Stanford, é o que a gente mais usa. A tipo A envolve a aorta ascendente e a tipo B envolve exclusivamente a descendente. A classificação de Stanford considera a partir da subclave. Hoje em dia existem algumas classificações mais recentes que a gente consideraria um tipo B a partir do tronco braquicefálico. Mas essas variações de classificação acho que poderia deixar para o especialista e não vai mudar muito a conduta que a gente vai tomar daqui para frente. Então, tipo A envolve a aorta ascendente e o tipo B envolve exclusivamente a aorta descendente. A maioria dos casos é do tipo A. A maioria vai apresentar dissecção tanto na aorta ascendente quanto na aorta descendente, e uma minoria, 1/3 dos casos, vão ser do tipo B, com a dissecção a partir da subclave. O tratamento inicial desses pacientes, eu coloquei clínico geral, mas é o tratamento inicial que deve ser dispensado a todos os pacientes. O objetivo primordial, uma vez que a gente suspeite desse diagnóstico, é tentar limitar a extensão da dissecção. Controlar a pressão, controlar a dor, a pressão precisa ser controlada agressivamente, objetivando uma frequência de 60 e uma PA sistólica em torno de 100 a 120. Sondar é importante, porque a gente precisa avaliar o débito urinário, vai dar uma pista para a gente se tem lesão de órgão-alvo, se o rim também está sendo hipoperfundido. E a avaliação cirúrgica precisa ser feita imediatamente, porque quanto maior o atraso, maior é a mortalidade. A dissecção tipo A, vamos ao tratamento, né? A dissecção tipo A aguda precisa ser diferente. O tratamento a gente vai separar as agudas das crônicas, porque a crônica a gente vai tender a ser um pouco mais conservador,
A dissecção tipo A aguda é igual à cirurgia, é igual a uma cirurgia de urgência. Se a gente não operar, metade desses doentes vão morrer em 48 horas. Então, é uma urgência médica. E eles morrem como? Esses pacientes morrem de ruptura, de dissecção da coronária, tamponados ou uma insuficiência cardíaca congestiva por causa da insuficiência aórtica. Esse paciente, previamente, a maioria deles eram assintomáticos, dissecaram agudamente, a válvula aórtica ficou insuficiente agudamente e o ventrículo não tem capacidade de comportar essa sobrecarga volumétrica aguda, então ele entra em insuficiência cardíaca franca. Esse paciente da dissecção de aorta, a gente não deve levar ele a CAT, pelo menos não de rotina. Existe uma avaliação de que esses pacientes não têm benefício em fazer uma cineangiocoronariografia. A única coisa que a gente vai conseguir identificar é a dissecção da aorta coronária direita. E isso a gente pode identificar intraoperatoriamente e não vai atrasar o atendimento desse paciente. Então, a gente não faz CAT pré-operatório de rotina nos pacientes de dissecção aórtica. Eu me dei o direito, pedindo perdão ao Bruno, de limitar um pouquinho essa discussão sobre dissecção à parte clínica e à parte de técnica cirúrgica. Eu acho que se o pessoal da vascular quiser que a gente entre em detalhes, a gente entra na discussão. Mas nem por isso eu vou deixar de comentar brevemente sobre técnica cirúrgica. A gente vê à esquerda aqui uma cirurgia que todo mundo deve ter ouvido falar, que é a cirurgia de Bento-Bono. Essa cirurgia vai resolver as dissecções tipo A. A gente usa um tubo valvado para substituir a válvula aórtica, no caso de insuficiência aórtica. Caso não tenha insuficiência aórtica, a gente pode colocar só um tubo supracoronariano, preservando essa válvula. Existem outras técnicas cirúrgicas que podem preservar a válvula aórtica, mesmo quando ela esteja dissecada, que é a técnica de Tirone, de Jacobi, e essas técnicas são um pouco mais complexas, mas elas podem ser feitas também. A gente pode substituir a aorta ascendente, mas em alguns casos a gente vai achar que é necessário intervir na aorta descendente. Essa técnica chama de FET, que é o Frozen Elephant Trunk. A gente coloca um stent na aorta descendente e com essa prótese ela já tem um tubo que a gente vai usar para reconstruir a aorta ascendente. Quando que a gente vai escolher uma ou outra? Depende basicamente da situação na aorta descendente. Vamos supor um paciente que a origem da dissecção seja na aorta descendente e a dissecção veio retrogradamente. Então, assim, se eu substituir só a aorta ascendente, eu não vou ser capaz de despressurizar a aorta descendente. Então, eu vou possivelmente pensar nesse tipo de técnica. Ou, em caso diferente, uma dissecção que se originou na aorta ascendente, mas a aorta descendente tem um diâmetro muito grande. Então, ele já tem um aneurisma que eu pretendo tratar de alguma forma. É também uma indicação dessa técnica. Então, a gente vai avaliar a técnica de acordo com cada caso específico. Bom, e a dissecção tipo B? A dissecção tipo B da aorta descendente, quando elas não são complicadas, quando elas não têm isquemia de órgão-alvo, não tem nenhuma isquemia mesentérica, isquemia renal, que não tem embolização periférica, que o tamanho da aorta não é grande, não é uma aorta aneurismática, quando a luz falsa não é uma luz muito grande, a compressão da luz verdadeira não é muito grande, então as não complicadas são em princípio de tratamento clínico. Tá? Deve seguir exatamente todas aquelas medidas medidas gerais de controle pressórico, controle de frequência, e no segmento fazer imagens seriadas desse paciente para a gente ver a progressão dessa dissecção. O paciente que tem dissecção, ele tende a dilatar a aorta de maneira mais rápida do que um doente que não tem dissecção. Então, eu já sei que o paciente tem dissecção, ele pode evoluir para um aneurisma de maneira mais rápida, então é o objetivo dessas imagens seriadas identificar isso precocemente. Mas, em alguns casos, a gente pode lançar mão do tratamento endovascular para as aortas descendentes, mesmo que não complicadas.
em que casos que a gente vai usar esse artifício da endovascular? Principalmente nos casos que não são complicados, mas que têm grande chance de complicar, que são quais? Que são esses de aneurisma, que a aorta é dilatada, ou que a falsa luz é uma falsa luz muito grande, que a gente fica com medo dela evoluir futuramente com uma isquemia de órgão-alvo. Então, a gente vai lançar mão do tratamento endovascular, mesmo nas não complicadas. Apesar da gente a gente poder usar o tratamento endovascular, ele não mostrou um benefício clínico, a mortalidade foi igual ao tratamento clínico. E por que então que a gente vai usar? A gente vai usar porque ele vai reduzir a mortalidade específica da aorta, ou seja, pacientes não vão ter menos eventos aórticos, e vai remodelar vai reduzir o diâmetro da falsa luz mais rapidamente. E nisso ele é efetivo. Perdão, acho que eu cliquei no lugar errado, só um minutinho. Bom, então a gente pode lançar mão do tratamento endovascular nas dissecções tipo B, mesmo as não complicadas. E as complicadas? O que é a complicação? A complicação é a má perfusão do órgão-alvo, a expansão do diâmetro aórtico, a rápida expansão, uma dor intratável, hipertensão refratária, ou seja, a gente está usando várias drogas em doses máximas e não está tendo sucesso, e ruptura iminente. Essas indicações são indicações de abordagem cirúrgica, seja ela aberta ou seja ela endovascular. Hoje a gente prefere tratar esses pacientes de maneira endovascular, porque o resultado é melhor. A cirurgia vai ser reservada ao paciente que não tem possibilidade de tratamento endovascular. Um paciente com síndrome de Ehlers, uma obstrução aórtica, a gente não tem acesso, ele possivelmente tem indicação cirúrgica aberta tradicional. Então, aqui a gente vê um paciente com a dissecção tipo B, já fazendo a ortografia, e está fazendo a ortografia porque é o planejamento do tratamento. A gente já vê o catéter sentimentado, e aqui o stent já aberto e a falsa luz já ocluída. Então, esse vai ser o paciente típico que a gente vai encaminhar para endovascular, e aí o pessoal da cirurgia vascular certamente vai poder contribuir melhor do que a cirurgia cardíaca. Bom, e para resumir a dissecção de aorta, o que é classe 1 na dissecção de aorta? Bom, tratar a dor e controlar a pressão, é classe 1. Em pacientes com dissecção tipo A, cirurgia de urgência, é classe 1. Em pacientes com dissecção tipo B não complicada, o tratamento médico é classe 1, mas o tratamento endovascular também pode ser considerado, é uma classe 2A. E pacientes com dissecção tipo B complicada, o tratamento endovascular é o mais indicado. Então, a gente vê que a partir de agora, tanto as outras síndromes aórticas agudas, a gente vai tratar de maneira similar às dissecções. Então, a gente vai ver isso na sequência. Bom, a gente já falou da dissecção e o hematoma intramural. O hematoma intramural relembrando aquele hematoma que vai acontecer na camada média e que vai progredir longitudinalmente e que pode romper a íntima ou não. Uma vez que ele rompe a íntima, ele vira uma dissecção. E se ele não romper, é um hematoma intramural. São 5 a 20% das síndromes aórticas agudas, é uma dissecção atípica. A gente precisa entender o hematoma intramural exatamente como uma dissecção, mas com algumas ressalvas, mas precisa ser tratado de maneira muito semelhante. Ele é um precursor da dissecção clássica. Então, a gente vê um hematoma intramural, a gente está sabendo que esse paciente tem risco de dissecar em breve. A mortalidade, a gente consegue entender por que a gente vai fazer um tratamento semelhante da dissecção. A aorta ascendente, o hematoma intramural na aorta ascendente, tem uma mortalidade maior com o tratamento clínico do que com o tratamento cirúrgico. Então, na aorta ascendente, a gente vai para o tratamento cirúrgico.
E na horta descendente, de maneira inversa, o tratamento cirúrgico tem uma mortalidade maior, então a gente vai para um tratamento clínico. Então, mais ou menos parecido com a dissecção, que na horta ascendente a gente vai para a cirurgia e na descendente a gente vai para um tratamento clínico. Mas qual que é o porém? O porém é que tem alguns hematomas intramurais que têm um maior risco de dissecção, que são os hematomas grandes, os hematomas em pacientes com aneurisma prévio. Então, esse paciente está em risco maior. Então, esse paciente, provavelmente, a gente vai tender a encaminhar ele para o procedimento cirúrgico ou intervencionista, no caso. O hematoma intramural, ele é circunferencial à aorta, a gente vê claramente o alargamento da média, a gente vê que é longitudinal na aorta, ele segue distalmente, ele não invade a luz, ele não compromete a luz, ele não tem orifício de entrada, ele não tem flap, ele não tem a separação das camadas, e ele é diferente da falsa luz trombosada. Depois, acho que no final, acho que vale a pena o Nicole comentar sobre essa diferença específica do hematoma com a falsa luz trombosada. E o tratamento na aorta ascendente vai ser igual a dissecção tipo A, então vai ser igual a cirurgia, porque a maioria evolui para complicações, para dissecção clássica, para rotura ou para um aneurisma em 30 dias, então é muito alto. Assim, conheci cirurgiões mais antigos que avaliam o hematoma intramural como uma doença benigna. Não é, ela é para ser tratada exatamente como uma dissecção. E o tratamento clínico inicial a gente pode tentar nesses casos, desde que ela não tenha nenhum sinal de gravidade, ou seja, de âmbito, a aorta normal, a espessura da parede do hematoma pequena, então a gente pode tentar um tratamento clínico inicial. E na aorta descendente, a dissecção vai ser basicamente, o hematoma intramural vai ser basicamente de tratamento clínico semelhante à dissecção tipo B. Bom, as úlceras penetrantes. As úlceras penetrantes, ela é uma dissecção limitada, a gente vê que tem essa relação com a aterosclerose, ela vai em direção à adventícia com a tendência a romper. Então, em vez dela dissecar como a dissecção clássica, ela vai tender à ruptura, então, por isso, é uma condição de gravidade. Bom, acontece por uma lesão na íntima e progride em direção à adventícia e tipicamente associada à aterosclerose. Pode ser uma lesão inicial das dissecções e pode progredir para perfuração ou dissecção, e quando rompe na adventícia, formando um pseudoaneurisma. Se ele romper mesmo, provavelmente é um hemotórax maciço, o paciente morre, então a gente não chega a ver esse paciente, a gente só vê os pacientes de pseudoaneurisma. Pode romper para o mediastino e ir para a cavidade pleural. E é uma doença quase que exclusiva da aorta descendente. E sendo da aorta descendente, vai ser um candidato muito bom para tratamento endovascular. As úlceras normalmente são limitadas, de extensão limitada. Então, é uma doença que a gente vai ter muito acesso endovascular, cobrir ela com stent, vai resolver o problema. E na aorta ascendente, de maneira inversa, de alto risco, a gente vai encaminhar esse paciente para a cirurgia, apesar felizmente, na minoria dos casos. Pacientes assintomáticos tendem a não ter o curso benigno, o tratamento cirúrgico vai acontecer sempre, seja aberto na aorta ascendente ou endovascular na aorta descendente, e na aorta ascendente a gente vai indicar a cirurgia porque o risco de ruptura é muito alto. Bom, aqui algumas imagens da úlcera penetrante de aorta, que vocês vão ter que confiar em mim, porque a úlcera a gente precisa também das imagens sequenciais, eu preciso saber a extensão dela para a gente poder avaliar. Então, nesse corte, a gente poderia pensar, mas não garantir o diagnóstico, a gente teria que ver a sequência das imagens. Mas é uma imagem bem típica de úlcera. Tá? A gente consegue ver a úlcera na aorta descendente,
o anterior também na aorta descendente, como a maioria dos casos. A gente vê a ortografia, essa ortografia está sendo feita provavelmente por um planejamento endovascular, e a gente já vê essa úlcera de aorta muito semelhante a um caso que eu e Elias tivemos recentemente, vamos discutir ele no final. A gente já vê o catéter sentimentrado, ele já é o planejamento para a liberação do stent. Bom, e a dissecção traumática de aorta? A dissecção traumática de aorta, a gente teve 2 casos recentemente. Um caso foi bastante típico. A dissecção de aorta traumática, ela principalmente precisa ser suspeitada por causa do mecanismo de trauma. O mecanismo de trauma precisa ser a desaceleração súbita, que normalmente é acidente automobilístico ou queda de altura. Então, dificilmente a gente vai conseguir uma dissecção de aorta com um mecanismo diferente disso. Um desses 2 casos foi diferente, que a gente vai discutir. Vai ter dor interescapular, hemotórax, porque a localização da dissecção normalmente é no istmo da aorta, ou seja, no ligamento arterioso. A localização pode ser no ângulo aórtico, no istmo, a grande maioria é no istmo, é típico, a gente vai ver isso, e foi o que aconteceu com esse paciente nosso, ou no diafragma. Esse paciente é uma paciente idosa, com síndrome de Alzheimer, e que foi andar de moto com a filha. Então, ela caiu de moto, teve uma dissecção traumática, isso é típico, essa imagem é típica das dissecções traumáticas, e foi levada para a sala de hemodinâmica, sendo colocado um stent com sucesso em conjunto, a equipe de cirurgia cardíaca e vascular. Essa paciente teve alta, ficou bem, e o segundo paciente não foi operado pela gente, foi operado no Hospital Evangélico, que uma paciente jovem, se não me engano, foi o Felipe que avaliou ela no pronto-socorro, uma paciente de 30, abaixo de 40, 30 e poucos anos, que foi espancada pelo marido e fez uma dissecção tipo A. É muito pouco comum do tipo de mecanismo de trauma que um espancamento leve a uma dissecção tipo A. Então, uma história dessa senhora que está nas imagens é uma história bem típica de dissecção traumática, e essa segunda é bem atípica, tá bom? Queria agradecer a vocês todos pela paciência, pelo tempo de vocês hoje à noite. A gente pode discutir aspectos técnicos, eu preferi não entrar em detalhes técnicos de cirurgia, por achar que seria pouco benéfico para a maioria de nós, mas como a pessoal da cirurgia vascular está presente, acho que se tiver algum questionamento, a gente pode entrar em discussão agora, e também o pessoal da radiologia. Muito obrigado. Parabéns, Elisandro, obrigado. Antes de a gente passar a palavra para o Elias e abrir para a discussão, a gente vai repetir aquelas 3 perguntinhas de novo. Você faz, por favor, Bia? Pode passar, Bia. Mais 10 segundos.
Pode passar. Mais 5 segundos. Ok, Bia, pode prosseguir para a gente ver como é que foi o grau de retenção aí, ó. Lisandro, você quer ir comentando as respostas para a gente? Lisandro? Perdão. Qual o sinal mais frequente na dissecção de aorta? Sinal ou sintoma? A gente viu que 80% a 90% dos pacientes apresentam dor torácica, diferencial de pulso é só em 30%, alargamento de mediastino de 60% a 90%. Eu comentei que talvez fosse superestimado em 90%, mas a literatura traz isso. Mas e síncope é baixo, menos do que 10%. Então, dor torácica é o sinal mais frequente. Pode passar. A gente teve 71% de dor torácica na primeira rodada e na segunda rodada. Pode passar para o pós-teste. Já tivemos 100%. Né? Passamos de 71% para 100%. Por favor, Bia, pode continuar a próxima. Bom, uma paciente com um acidente automobilístico, tem um hematoma torácico e dor torácica, você suspeitou de uma dissecção traumática, solicitou um angiotomografia que confirmou o diagnóstico. O paciente tem uma pressão arterial de 130/80 e uma frequência de 64. Qual é a conduta? A conduta para todos os pacientes, elas vão receber o tratamento geral. Eles vão ter o controle de frequência, eles vão ter o controle pressórico e vão ser submetidos à analgesia iridoide. Mas o que vai fazer diferença é a avaliação do cirurgião, é o tratamento imediato. Assim, se esse paciente não for submetido ao tratamento o quanto antes, a chance dele morrer é muito grande. Então, a conduta principal, imediata, seria a avaliação cirúrgica. Tivemos 38% na primeira rodada e a segunda, Bia, pode passar, por favor. No pós-teste, 50%. E, por fim, vamos para a última questão, por favor. A última questão é sobre o tratamento de dissecção tipo B da aorta descendente em pacientes sem complicações. Qual é a alternativa errada? A alternativa errada que é a redução de mortalidade geral com tratamento endovascular. A gente não notou isso no estudo INSTED, a mortalidade geral não se modificou. O tratamento endovascular foi capaz de reduzir a mortalidade em relação à aorta, foi capaz de reduzir os diâmetros aórticos, principalmente da falsa luz, o remodelamento da falsa luz e o tratamento clínico nas dissecções tipo B não complicadas tem classe de indicação 1. Então, a alternativa errada é na redução da mortalidade geral com tratamento endovascular, a letra A. Próximo, por favor. No pós-teste, a gente saiu de 0 para 14%. Já teve um upgrade aí, ó. E é isso, gente. Ô Lisandro e agora Elias, vamos proceder à discussão. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, aqui é um bate-papo bastante informal, mas que sempre traz bastante conhecimento para a gente. Elias,
Acho que seria legal você comentar essa discussão sobre tratamento endovascular nas dissecções tipo B não complicadas. Quando que a gente vai levar para tratamento endovascular e quando que a gente vai progredir para um tratamento clínico? Sua opinião. Uhum. Vamos lá. Quando você está diante de uma dissecção do tipo B, nós vamos ver aqui que as dissecções, de uma maneira geral, 65% mais é da aorta ascendente, não é isso? 25% é da aorta descendente. Esses pacientes, às vezes, ele vai evoluir de maneira até benigna, sem muita alteração. Tem alguns pacientes que as complicações são um pouco mais pesadas. Pacientes que começam a ter uma dor recorrente persistente, que você tem uma hipertensão sem controle e você vai ter uma expansão dessa aorta ou uma má perfusão de órgãos, uma diferença de pulso grande em femorais, você vai pensar seriamente em partir para um tratamento um tratamento endovascular, e não mais um tratamento clínico. O paciente que está com a dor, mas está estável, essa dissecção está limitada, ela não está levando a alteração de perfusão de órgãos alvos, eu acho que a gente pode até postergar, no caso do tipo B. Essa é a minha opinião. Perfeito. As dissecções complicadas, tipo B, eles podem ir para tratamento endovascular para fenestração da luz verdadeira, para tentar despressurizar a falsa luz. Então, assim, as complicadas realmente vão fatalmente para tratamento endovascular, e a cirurgia a gente vai reservar só na impossibilidade do tratamento endovascular nas dissecções tipo B. Nas dissecções tipo A, a gente está começando a criar tecnologia para acessar a aorta ascendente de maneira endovascular. Ainda não é amplamente disponível mesmo, porque nem todo mundo tem treinamento para isso. Na verdade, pouca gente tem treinamento para acessar a aorta ascendente endovascular, mas a gente está começando a criar tecnologia para isso. Então, num futuro próximo, a gente pode começar a diminuir as indicações de cirurgia aberta em favor do tratamento endovascular na aorta ascendente também. Eu acho que nos próximos anos é o caminho do tratamento da doença. O que a gente tem muitas vezes, em algumas dissecções, você consegue fazer a cobertura e lá embaixo você permanece ainda com aquela obstrução ali na bifurcação da aorta. O que, às vezes, a gente pode fazer é entrar com um catéter e, às vezes, um fio-guia naquela parte rígida dele, tentando perfurar essa falsa luz, e aí entra com um balão fazendo um mecanismo de reentrada. Isso, às vezes, em complicações maiores, permite a gente fazer uma despressurização. E só com essa despressurização, às vezes, a gente já resolve o problema, fechando lá em cima. Agora, tem certos casos que são complexos. Você acaba fazendo o fechamento lá em cima no tipo B e o paciente acaba mantendo um fluxo até retrógrado cá por baixo da saída. E quando esse flap é muito grande, eu achei muito estranho, mas tem gente que tem preconizado, inclusive, pegar uma endoprótese, amarrá-la no meio e entrar, fazer como se fosse uma ampulheta. Ela abre dentro da falsa luz e um pouco fora, sem obstruir muito o diâmetro da luz verdadeira. Com isso, aquilo trombosa e permite resolver o problema. Quer dizer, tem várias filigranas que a gente vai ter que ir avaliando, né? Agora, se o paciente é estável, se ele está mantendo uma certa estabilidade, se você não tem ali sinais de progressão, a dor não é aquela dor que descompensa, você não tem insuficiência, pediu os exames, não está com insuficiência renal, não está tendo uma isquemia, né? Não está tendo alteração de lactato. Então, eu acho que você pode observar e aguardar e ver qual vai ser essa evolução. E não tratar de imediato, né?
Se bem que o que a gente tem visto muito hoje, o pessoal tem tratado assim, dissecção do tipo B, começou a dissecar, muitas vezes não tem seguido esses parâmetros, não. Tem de imediato já entrado e tratado, talvez até pela facilidade dentro da prótese, né? Você já resolveria o problema, mas a gente, é questionável. Isso é uma discussão que a gente teve ontem sobre compliance. Então, assim, muitas vezes a indústria pressiona muito para a gente ter a dissecção tipo B e colocar o stent a todo custo, ou imediatamente. E, na verdade, a gente ainda não tem essa indicação. O tratamento clínico ainda é classe 1 e a colocação dentro da prótese é classe 2B. Então, a gente ainda tem preferência pelo tratamento clínico. Em algumas situações, a gente vai inverter isso, mas são situações muito específicas e claramente justificáveis. Então, a colocação de stent para toda dissecção tipo B realmente é temeroso. Não justifica, gente, antes da gente dar continuidade, deixa eu só pedir para que a gente abra as câmeras e para que a interação fique um pouco maior, tudo bem? Abre a câmera aí, Elisa. Abre a câmera aí, Elisandro. Bruno, enquanto o pessoal abre a câmera, eu posso fazer uma pergunta? Claro, deve. Abre a sua também, vamos participar. Bom, Elias, Lisandro, a minha pergunta é de ordem bem prática, né? Lá no pronto-socorro da Unimed, hipoteticamente, o doutor Welza, que eu já vi que está aqui na sala, atende um paciente, dá o diagnóstico de dissecção de aorta, a doutora Taina, coordenadora lá do pronto-socorro, vai lá, ajuda, confirma, doutor Bruno não pôde fazer a tomografia porque estava viajando, doutor Nicole fez, deu o diagnóstico. Bom, enfim, como é que esse paciente hoje, né, em julho de 2021, é atendido no Hospital Unimed? E essa específica para o Elias e para o Lisandro, e qual a integração que tem que ter a equipe da cirurgia vascular com a cirurgia cardíaca? Porque até então a gente habitualmente encaminhava 100% desses pacientes. A minha pergunta é, dá para tratar isso dentro de casa? É possível ser feito na Unimed? E de que forma isso vai mudar daqui para frente? Perfeito. Deixa eu tomar a liberdade de falar primeiro, Elias, que talvez te facilite o seu trabalho. Com certeza. A gente... Esse caso, assim, não é um caso hipotético. Esse caso aconteceu com essa senhora, essa última que eu falei, que é um Alzheimer, que caiu de moto e que a gente tratou no hospital, a gente tratou em casa. Esses pacientes não precisam ser encaminhados. Na época, a gente realmente não tinha a estrutura necessária, a equipe necessária, a estrutura, desculpa, a gente não tinha o pessoal necessário, perfusionista, instrumentador, essas coisas, para uma cirurgia de urgência de aorta ascendente. Mas esse paciente foi encaminhado do pronto-socorro, foi discutido com a Taina que estava envolvida no caso. Eu olhei o exame, que foi feito lá no Hospital do Centro, vi que era possível a gente fazer um tratamento endovascular, entrei em contato com o Elias para a gente avaliar junto o caso. O Elias concordou que era um caso para tratamento endovascular, e a cirurgia cardíaca e a cirurgia vascular colaboraram juntos, e a gente torce para que mais especialidades, a hemodinâmica poderia ter colaborado junto também, mas no caso específico foi só a cirurgia cardíaca e a vascular, e todas as especialidades afins têm que trabalhar. Esse paciente vai ser encaminhado para a UTI, que é um paciente de UTI. A gente tem a UTI geral, que vai receber esses pacientes, e a partir do dia 1º de agosto a UCOM, que vai receber eles. Na verdade, é o mesmo espaço físico, mas a equipe que vai ser um pouquinho diferente. Mas a gente vai ter a capacidade, a gente já tem a capacidade de operar esses doentes no novo Hospital Unimed. Elias. Bem. Elias, ativa sua câmera aí, Elias. Melhor não. Tá certinho aí? Tá, estamos certo aí. Ativa sua câmera para que a interação fique maior. Eu estou tentando. Como é que eu faço aqui? Vai no seu... Elias, estou vendo o Elias aqui. Então tá o Elias ativado, né? O problema é isso. Eu também estou vendo o Elias. Então tá bom, desculpa, gente. Tá certo? Tá certo? Joia. Posso? Pode. Vamos lá. Ô, Gil, o que a gente vê é o seguinte, como o Lisandro perguntou aí a respeito, por exemplo, de uma dissecção do tipo B que a gente pegue, o tratamento clínico, tratamento cirúrgico. Depende muito de como esse paciente chega para a gente, como ele vai se apresentar aí nas primeiras horas, nos primeiros dias, né?
Eu acho que aí a gente não tem muita dificuldade, não. A gente tem como acompanhar. São essas secções espontâneas, e dependendo de como esse paciente vai evoluir, nós poderemos, então, indicar o que nós vamos fazer. Mas a sua pergunta foi pertinente, porque o Lisandro colocou aí a respeito dessa paciente, da dona Alessi, que nós tratamos. O que nós precisamos de ter, na verdade, é um olho mais específico nos traumas, principalmente nos traumas, para esse tipo de paciente. Por que eu digo isso? Ao mesmo tempo que eu e Lisandro, foi eu, Lisandro e Fábio, nós ficamos extremamente satisfeitos com o resultado da dona Alessi. Mas, por outro lado, foi para a gente, do grupo da vascular, o Lisandro, nesse dia, não estava presente, deve ter, não sei se tem uns 2 anos, nós perdemos um menino de 28 anos. E a gente precisava de ficar atento. Foi um acidente que aconteceu, uma batida de frente, 2 carros indo para Castelo, o menino teve uma ruptura no istmo, né, com a desinserção, e uma dissecção. Só que esse menino chegou por volta de 11 horas, meio-dia, né? Foi feito... Ele estava queixando de uma dor no tórax, já estava queixando dessa dor, e não foi assim muito atentado para essa dor de tórax, né? Então, demorou-se um pouco, até que se fez a tomografia e que eu pude ter o acesso a isso, eu acredito que a gente já tinha perdido aí 6 horas. Quando eu vi, ele estava muito impaciente e com aquela dor no peito, com aquele desconforto, uma suspeita de ruptura, eu imediatamente, a gente não tinha o nosso hospital novo ainda, encaminhei ele para o Hospital Evangélico, providenciei o UTI, corri com tudo que eu pude, tudo. Só que ele entra dentro daquele esquema dos 22% de mortalidade em até 6 horas. Ele estava dentro do CTI, as próteses já estavam a caminho de Cachoeiro, e esse paciente parou, um menino de 28 anos. Vamos abrir? Não tenho que abrir, não vai sair, não tem como. Entendeu? Ele rompeu. Então, o que eu acho que a gente pode fazer para otimizar é estar atento aos acidentes, principalmente esses acidentes, como o Lisandro colocou, automobilísticos de altura, com dor torácica, para que a gente possa não perder tempo e falar, vamos fazer um raio-x de tórax só. Faz o raio-x de tórax, quer ver se tem fratura, se tem um derrame pleural, pericárdio, você pode até ver, mas vai para a tomografia. Por quê? O tempo para nós é importante. E eu sempre digo, se esse menino tivesse chegado até mim num tempo menor, eu teria resolvido o problema dele. Então, por volta de umas 21 horas, o material já chegando, mas não deu tempo. Então, é a atenção básica ali, estar atento ao trauma quando chega no pronto-socorro e uma tomografia presente, porque ela vai nos dizer e vai nos direcionar. Tem uma perguntinha no chat aqui, para um de vocês aí, do nosso amigo Wilson. Um dos medos do tratamento endovascular da aorta descendente é a oclusão da artéria de Adamkiewicz, com infarto medular. Existem estratégias para mitigar esse risco? Joia, Wilson, agradeço a pergunta. Assim, essa a gente vai entrar na parte mais técnica, que acaba que a equipe da vascular, a cirurgia cardíaca e a hemodinâmica se preocupam mais. Na verdade, assim, existem algumas técnicas para a gente tentar minimizar. A gente operou recentemente, acho que em dezembro, um rapaz jovem, foi para ele tinha uma dissecção crônica, tipo B, a gente não tinha diagnóstico, a gente tinha uma suspeita, o Nicole estava junto nesse caso, uma suspeita de tumor de aorta, a gente operou porque ele não tinha possibilidade de tratamento endovascular. Esse paciente, a gente precisou fazer essas medidas para tentar diminuir o risco de paraplegia. Esses stents que vão recobrir principalmente de T9 a L2, que é a origem, o risco é maior. Também tudo que a gente faz para ocluir a subclávia, o risco é maior porque a colateral da Adamkiewicz vem da subclávia. Então, se eu usar um stent que vai recobrir a subclávia sem nenhum tipo de revascularização da subclávia e que simultaneamente cubra também de T9 a L2, o risco é altíssimo.
Então, assim, a gente tenta evitar, quando vai fazer isso, a gente pode até ocluir a subclávia, mas pré-operatoriamente a gente faz um bypass, pode ser carotídeo subclávio, e aí a pessoa da vascular tem mais experiência com certeza. Isso é uma, não ocluir a subclávia. Segundo, a gente precisa que a pressão de perfusão medular seja sempre preservada. Então, é preciso que a pressão intramedular e a pressão arterial mantenha a pressão de perfusão medular adequada. Então, a gente vai passar um catéter, o anestesista vai passar habitualmente, que ele tem mais experiência com isso, um catéter medular para drenagem licórica. A gente vai drenar o líquor, pelo menos uns 10 ml de líquor, manter essa pressão aí em 10 milímetros de mercúrio, controlar a pressão arterial, isso também diminui o risco. Expandindo um pouquinho mais a discussão para além do endovascular, para o aspecto cirúrgico, normalmente a gente tende a usar neurolépticos que diminuem hipotermia. Hipotermia também protege, porque o consumo de oxigênio cai. Então, a gente tem uma série de alternativas para diminuir o risco. Infelizmente, a parte cirúrgica, a gente tem poucos estudos. Assim, a maioria dessas medidas, elas não são... a gente não consegue colocar isso em estudo duplo cego, randomizado. Então, a gente não tem pouca evidência científica, ou pelo menos as evidências são muito fracas, basicamente em relatos de casos, da eficácia dessas medidas. Mas a gente faz porque é descrito, mas a gente não tem nenhuma comprovação, nenhuma evidência muito forte da eficácia dessas medidas, infelizmente. Gente, mais alguém? O que a gente... Posso falar? Claro. O que a gente vê, o que o Lisandro falou, é exatamente isso. Essa drenagem licórica, ela ajuda, ela não é uma coisa que vai resolver o problema. Então, tendo o controle da pressão e da pressão licórica, e com a drenagem na medida certa, e manutenção da pressão arterial, esses fatores são importantes, mas o pessoal tem visto ultimamente o seguinte: quando se trata de pacientes jovens, a gente tem uma certa dificuldade com relação a isso. Mas com paciente com mais idade, quando você vai trabalhar nessa área, a gente tem valorizado muito a presença da perfusão das artérias hipogástricas, né? E das artérias das artérias vertebrais. Porque se você mantém artérias hipogástricas e vertebrais com bom funcionamento, às vezes você consegue fazer um mecanismo de compensação. É muito difícil você dizer assim, com a drenagem licórica eu vou resolver o problema, com a neuroléptica eu vou resolver o problema, com a hipotermia, não dá para saber. Agora, eles notaram o seguinte: quando a pessoa tem lesões das hipogástricas, por exemplo, lesões das vertebrais, isso acaba ajudando a piorar o quadro e podendo levar a uma paraplegia. Mas há alguns mecanismos de compensação. Não é muito frequente esse fenômeno ocorrer, não, esse processo ocorrer, não. Mais alguém? Nicole, quer comentar um pouco aí sobre os achados de imagem? Tentar... o Lisandro tinha falado a respeito dos achados que a gente diferencia um hematoma intramural de uma falsa luz trombosada? Então, assim, quem faz vascular tem que fazer estudo dedicado, né? Tem que saber de como se faz esses exames. Infelizmente, esses exames, eles precisam de orientação, de orientação técnica mais específica, né? O que eu acho que está acontecendo no nosso serviço é que a gente precisa que os nossos exames sejam melhor orientados na hora de fazer os exames. Existem detalhes técnicos que, às vezes, quando você não faz, o diagnóstico fica difícil. E o que vem limitando isso muito, eu acho que é a indicação clínica do pedido de exame. Às vezes você entra para fazer uma tomografia lá, você nem sabe que a suspeita é de uma dissecção, de uma dor torácica,
muito pouca informação em pedido de exame, e a gente se baseia, os protocolos, na pesquisa daquilo que você está achando que é o quadro clínico. Então, isso está faltando, acho, um pouco nos nossos serviços, essa interação melhor entre o que está querendo se investigar, a suspeita, e o outro lado lá para fazer a técnica correta. Por exemplo, o Leandro falou aí do hematoma intramural. É lógico que todo estudo quando você está com suspeita de dissecção, úlcera penetrante e o hematoma intramural, você tem que obrigatoriamente fazer uma fase sem contraste, né? Porque a detecção do hematoma intramural, na fase sem contraste, ela define o diagnóstico. Às vezes fica difícil na fase só com o contraste, você definir que é um hematoma intramural ou que é, às vezes, até uma placa mesmo. Então, eu acho que detalhes técnicos, a gente precisa aprimorar melhor essa forma de obter as imagens. Principalmente no nosso tomógrafo novo lá do hospital, que dá para fazer estudos maravilhosos, estudos vasculares, nós temos mais de 64 canais. Nós temos uma limitação que o nosso tomógrafo aqui do centro ele é de 4 canais só. Então, ele limita, às vezes, o estudo vascular. Por exemplo, tem um dos grandes serviços de emergências do mundo afora, existe a técnica do triplo descarte. O paciente chega no pronto-socorro com dor torácica, aí não se sabe se é uma dissecção, se é uma síndrome coronariana, se é um embolismo. Então, no mesmo exame, dá para você descartar todas as 3. Mas, para isso, você precisa saber, você precisa fazer o estudo dedicado para isso, né? Então, que é o tal da técnica do triplo descarte, né? E no mesmo exame, você descarta das 3 patologias. O que eu acho que também que limita muito é que o nosso tomógrafo de ponta que a gente tem aqui, que deve ser não, é o melhor tomógrafo do estado, ele fica no hospital e a urgência é atendida aqui no centro. Às vezes, isso aí limita um pouco também a gente fazer esses protocolos de exame, já que esse tomógrafo aqui do centro ele é um pouco limitado para esse. Não dá para fazer essa técnica do triplo descarte aqui, porque você precisa estudar a artéria coronária, e as coronárias você só pode fazer com 64 para cima, canais. Mas é isso, eu acho que a gente precisa interagir melhor, eu acho que esse serviço vai amadurecer com o tempo, igual o Elias falou aí, o Lisandro, e nós vamos chegar à excelência em breve nesses atendimentos. Mas é para isso que a gente precisa de discussão multidisciplinar, igual a gente está tendo aqui, porque a gente tem que fazer essas discussões para a coisa evoluir. Porque se a gente ficar parado sem discutir o problema, a gente não vai resolver, igual o Elias falou aí, né? Então é isso, eu acho que a gente tem que o laudo de estudo vascular é um laudo chato para caramba para dar, entendeu? Você tem que passar bastante informação no laudo de dissecção aórtica, você tem que botar onde está o orifício de entrada, onde termina, onde está o orifício de reentrada, às vezes é difícil de falar, mas nesses tomógrafos novos aí, cada vez melhor, mais fácil a gente ver os orifícios de entrada e saída, saber onde está saindo cada artéria renal direita, artéria renal esquerda, tronco celíaco, artéria mesentérica superior, artéria mesentérica inferior, isso você é obrigado a informar no laudo, né, do exame. Isso, às vezes, é chato, né, de dar o laudo, você vê todos esses detalhes, mas o laudo radiológico tem que ser um laudo bem trabalhado para ajudar o cirurgião e tanto o Elias quanto o Lisandro aí na conduta do paciente. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que evoluir nesse aspecto aí. O Gil já botou o problema aí. Eu acho que dá para a gente fazer estudo maravilhoso aí nesse novo tomógrafo e as coisas com o tempo aí a gente engata aí e vai resolver. Complementando o Nicole, o paciente que achou uma dissecção de maneira incidental, ele muito provavelmente vai ser reestudado. Então, assim, ele vai aumentar custo, vai aumentar injeção de contraste, vai aumentar radiação para esse paciente. Então, assim, realmente o reestudo é muito ruim para todo mundo em geral, para a cooperativa, para o paciente e para o resultado geral, porque em reestudando a gente atrasa o atendimento do paciente. Sobre o pronto-socorro, realmente seria o ideal que a gente tivesse o melhor armamentário nosso à disposição do pronto-socorro.
Mas isso eu acho que é um caminho futuro, que a gente tem tempo para resolver isso e acho que a cooperativa vai chegar nesse nível nos próximos anos aí. Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Alguém quiser falar, fica à vontade. Eu só esqueci de um detalhe rápido, mas com o Lisandro, o que a gente tem hoje, as tecnologias estão chegando, nós estamos com um hospital fabuloso, é o que o Nicole falou, nós temos hoje uma estrutura fantástica. E, por exemplo, quando a gente trata dessas lesões, deixa eu dizer aí as lesões do tipo B, com complicações hoje para os vasos viscerais, eu tinha esquecido de fazer esse comentário. É o tal do Petticoat Technique. Você trata em cima a lesão e vai ali na região dos vasos viscerais e solta um estente, só o estente. Ele não obstrui nada. Você simplesmente leva de volta o endotélio à parede de origem, mantendo o fluxo para as renais, para o tronco celíaco, para a mesentérica, e resolve o problema em questão de minutos. Ou seja, tecnologia a gente tem, nós temos o maquinário e eu acho que nós vamos evoluir para isso. Eu acho que será algo que a gente já é factível para nós, né, no dia a dia, né? E isso é muito importante. Mais alguém? Mais alguma observação? Mais alguma pergunta? Muitos elogios aqui, Lisandro, Elias, tá? No nosso chat aqui. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, alguma observação, está aberto aí. Senão a gente vai encerrar. Tudo bem? Então tá, gente. Muito obrigado pela participação de todos. Semana que vem tem mais. A gente tem continuado aí. Agradeço, Lisandro. Obrigado, Elias. Obrigado a todos que participaram. Essa apresentação, essa live, ela fica gravada, ela será editada e será disponibilizada no canal da Unimed Sul Capixaba no YouTube. Tá bom? Um abraço a todos. Muito obrigado. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Obrigado, gente. Obrigado. Boa noite. Um abraço.